Olá, boa noite, alunos e alunas do Pré-ENEM, do IFMA Codó. Eu sou a professora Emanuele Chaves e a gente vai continuar aí os nossos encontros da disciplina de Sociologia. E hoje a gente vai discutir um tema que é muito recorrente no Enem, um tema que está muito presente, que é a relação entre a sociologia e o tema trabalho. Aí a gente vai fazer aqui uma análise desse tema a partir dos nossos autores clássicos da sociologia. Então, a gente vai pensar como é que esse tema é abordado e como ele pode ser abordado na sociologia a partir dos clássicos. A gente vai começar, né, com essa perspectiva do trabalho, né, em Durkheim, Weber e Marx. Aqui são os nossos autores e a gente vai trabalhar um pouco a perspectiva dele a partir dessa temática. Bem, os nossos autores, os nossos autores, os clássicos, né, da sociologia, eles fazem uma análise da realidade a partir de muitas perspectivas. E o trabalho é uma dessas perspectivas. A gente vai ver as três visões dos autores. O Durkheim, por exemplo, ele vai pensar o trabalho a partir da divisão social do trabalho, que inclusive é o nome de uma das obras, né, dele, e que é uma das obras mais importantes, em que ele traz a discussão sobre o conceito de solidariedade, que a gente vai também falar um pouquinho, o Karl Marx. Aí a gente vai perceber que a análise que Marx faz do trabalho é sempre pensando essa relação de desigualdade, de exploração e de alienação na perspectiva dos trabalhadores. E o Max Weber, né, que ele também vai trazer o trabalho como uma sustentação ao sistema capitalista, à formação, ao estabelecimento do próprio capitalismo. A gente vai começar com o Durkheim, a partir dessa ideia da divisão social do trabalho. Como eu disse anteriormente, esse título, né, é o título de uma das obras do Durkheim, e ele vai fazer essa relação, né, da divisão do trabalho, que se dá a partir dos princípios morais, né, muito mais os princípios morais do que os princípios econômicos. Um dos aspectos que norteiam, que fazem parte da discussão do Durkheim, é justamente esse aspecto moral. Né? Ele ajuda a fundar uma escola chamada funcionalista, e ele, a partir dessa ideia da função, ele vai pensar a sociedade. E o trabalho seria pensado a partir dessa ideia de função, né? E ligada aos aspectos morais para manter a sociedade coesa, manter a sociedade estruturada, organizada. E ele diz, né, que os princípios do trabalho são mais morais do que econômicos, são os fatores que unem os indivíduos numa sociedade, pois geram um sentimento de solidariedade entre aqueles que realizam as mesmas funções. Então, o que ele está querendo pontuar é que o trabalho seria um mecanismo, um instrumento de integrar o indivíduo à sociedade, de manter a ordem, de manter a sociedade harmônica, coesa, né, que é um termo que ele costuma usar. Outro fator também importante é que esse pensador analisava a sociedade como uma metáfora do corpo humano. Inclusive, ele é positivista e ele vai ter uma influência muito grande das ciências da natureza. E ele faz essa analogia, né, da sociedade como um reino social. E ele analisa a sociedade a partir de uma lógica sistemática. Ele pensa a sociedade a partir de um sistema. Nessa ideia, a divisão social do trabalho seria responsável por manter a harmonia desse sistema de órgãos que compõem o organismo. Isso é até chamado de organicismo. E o que é esse organicismo? É pensar a sociedade, né, como um organismo, e nosso organismo é composto por sistemas que estão interligados, né? E que cada órgão tem a sua função e que quando um deles, né, não funciona bem, atinge todo o nosso organismo. Então, Durkheim vai pensar a sociedade como um sistema, de um olhar sistemático, onde cada instituição ela tem a sua função social e o trabalho seria uma dessas instituições, e quando isso não funciona bem, isso vai interferir no funcionamento da sociedade, vai interferir no tecido social. Então, esse é um dos pontos importantes. E o trabalho funcionaria como uma instituição que tem uma função importante, que é manter a sociedade coesa, harmônica, ou seja, manter todo o sistema social, o tecido social funcionando.
E aí, um dos conceitos importantes, a partir dessa ideia do trabalho, é a solidariedade. Né? Na sua obra Divisão Social do Trabalho, Durkheim afirma que a solidariedade é uma relação moral que faz com que os indivíduos se percebam como pertencentes a uma mesma sociedade. A solidariedade são laços que vão unir os indivíduos entre si e também unir os indivíduos à sociedade, às instituições. Essa união se dá a partir de quê? Das tradições, dos costumes, dos valores. É o que vai manter a sociedade integrada, coesa. São valores, né, que são baseados nas tradições, nos costumes, na forma de atuação da sociedade, que regem as ações e garantem que o mesmo modo de vida seja compartilhado por esses indivíduos, impedindo o caos social, ou seja, eles criam um ordenamento, uma organização. E esse ordenamento, essa organização, será compartilhado por todos. Então, e esse compartilhamento se dá a partir da solidariedade, a partir desse conceito de solidariedade, né, que o Durkheim estabelece. E o trabalho tem essa força, o trabalho seria esse laço, ele gera essa solidariedade, né? Durkheim concebe o trabalho como o principal gerador de solidariedade. O trabalho define o modo como os indivíduos atuam e se organizam socialmente, fator determinante para a coesão social. O trabalho vai definir a função, vai definir esse sujeito dentro da estrutura da sociedade, né? É o que vai fazer com que a sociedade funcione a partir dos seus valores, a partir das suas tradições, a partir do seu ordenamento, que é um dos elementos também importantes. E a partir dessa divisão da solidariedade, né, que é gerada também pelo trabalho, ele vai conceber essa solidariedade a partir de dois tipos, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Aí no slide vocês vão perceber que tem características, né? Durkheim está ali no século XIX e ele está pensando a sociedade a partir do desenvolvimento do capitalismo, né? Que é pós-revolução francesa, pós-revoluções industriais, e a sociedade está passando por um processo de complexificação. Para ele, esse termo, né? Sociedades complexas, são sociedades que estão se desenvolvendo, que estão na lógica do capitalismo. Ele chama de sociedades industrializadas. Nessas sociedades complexas, nós vamos ter a solidariedade orgânica, que é justamente essa solidariedade que é mais cheia de tecidos, ela é mais cheia de teias que conectam, cheia de sistemas que vão conectar esses indivíduos. Por isso que ele usa essa expressão orgânica. Já na mecânica, é uma relação mais direta, né, mais simples, e ele chama a solidariedade mecânica, que vai se desenvolver nas sociedades mais simples. Lá na mecânica, a gente vai ter funções sociais dos indivíduos muito semelhantes. Nós vamos ter o que ele chama de sociedade mais homogênea, onde os indivíduos vão ter uma atuação, um papel social muito semelhante. Nas sociedades complexas, que têm a solidariedade orgânica, a gente vai ter as funções mais especializadas. Isso quer dizer o quê? A gente vai ter uma fragmentação maior. Nós vamos ter indivíduos atuando em funções mais diferentes, mas que são interdependentes, né? Elas têm a sua função, mas elas estão relacionadas com as outras. Na mecânica não há uma divisão social do trabalho, uma significativa, na orgânica já tem, uma divisão é mais complexa. Há um predomínio do mecanismo de coerção imediata, violenta e punitiva. Já na orgânica, há um predomínio de coerção que são mais formais e exercido de forma mediana, de forma organizada. Na mecânica, a gente vai ter um direito mais punitivo, as punições elas agem de uma maneira mais intensa. Já na orgânica, a gente vai ter o que ele chama de direito restitutivo, ou seja, o indivíduo vai restituir à sociedade o dano que ele causou, né, para a sociedade. Então, a gente vai ter o punitivo, mas a gente também vai ter o desenvolvimento desse direito restitutivo, que é esse direito, essa perspectiva de restituir o dano que o indivíduo possa causar à sociedade quando ele foge da ordem, né, quando ele comete um deslize. E aí nós temos sociedades economicamente mais simples na mecânica e na orgânica, que são as sociedades mais complexas, economicamente mais complexas, aquelas sociedades em que vão desenvolver mais a lógica da industrialização e do próprio capitalismo. Então, consequentemente, nós vamos ter uma divisão do trabalho maior. O trabalho ele passa a ter um peso
bem mais intenso dentro da sociedade complexa, dentro das sociedades em que tem a solidariedade orgânica. E um dos pesos importantes para o Durkheim do trabalho é justamente a manutenção, né, da coesão, do ordenamento, da harmonia social, que é um dos pontos importantes. Então, consequentemente, para o Durkheim, o trabalho tem esse valor moral. Ele está ligado à estrutura da função do indivíduo, e ele se dá a partir, né, da solidariedade. Esse é um dos pontos importantes para a gente compreender. Já, né, o Karl Marx, ele já pensa a questão do trabalho a partir de uma lógica, né, de exploração. Bem, Karl Marx é um crítico, né, muito forte, como vocês já sabem, do próprio sistema capitalista. Então, ele vai ver o trabalho como um instrumento de apropriação do capitalismo para manter as relações de exploração da classe dominante, que seria a burguesia, né, com a classe dominada, que seria, no caso, os proletariados ou os operários. E ele vai dizer que a divisão do trabalho ela se dá em especialidades produtivas e vai gerar uma hierarquia, né, social, que é uma relação de dominação, onde as classes dominantes vão subjugar as classes dominadas ao estabelecer as instituições legitimadoras e ao deter os meios de produção. Essa dominação é tensa e gera um conflito, que ele chama de luta de classes. E por que ela é tensa? Né? Ela é conflituosa, porque é uma relação de poder, é uma relação de dominação, onde a gente vai ter, de um lado, o dos donos da força dos meios de produção, e do outro, os donos da força de produção. Né? Então, há uma relação de desigualdade. Né? E o Karl Marx vê o próprio capitalismo nessa lógica desigual. Né? Para ele, a especialização das atividades produtivas nas sociedades complexas gerou uma divisão do trabalho social como uma forma vital de sobrevivência. E uma divisão que é o quê? Né? Que é desigual. Né? E ao superar as suas necessidades básicas, a humanidade termina criando outras. Isso vai favorecer ao próprio desenvolvimento também do capital. Mas esse desenvolvimento ele acontece de maneira desigual. Então, uma das lógicas importantes para a gente pensar a relação do trabalho para o Karl Marx é sempre pensar nessa ideia da luta de classes, do conflito, da exploração desse trabalhador, né, da apropriação do saber, né, em relação ao trabalho pela classe dominante, e isso estabelece uma manutenção dessa desigualdade, né? Então, isso também é fundamental que a gente compreenda. E aí, alguns conceitos são necessários para a gente compreender essa análise do trabalho dentro da estrutura do pensamento do Karl Marx. O primeiro é o conceito de classe social, que pode ser definida como um grupo de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção e que possuem afinidades políticas e ideológicas. Segundo Marx, a divisão da sociedade em classes é consequência dos papéis desiguais que os grupos sociais têm no processo de produção. Então, quando Marx constrói o conceito de classe, esse conceito ele está ligado ao processo de produção. Quem é que está produzindo? O que produz? A classe social tem a ver com o trabalho. Se está ligado ao processo de produção, está diretamente ligado ao trabalho. De acordo com a teoria marxista, em todas as sociedades capitalistas existe uma classe dominante que controla direta ou indiretamente o Estado, e as classes dominadas por esta. A classe dominante seria aquela que impõe a estrutura social mais adequada para a exploração da força de trabalho, ou seja, uma relação de poder, de opressão e de conflito. Então, para o Karl Marx, né, o capitalismo ele estabelece as relações de trabalho a partir dessa lógica de conflito e de dominação, e que é visível a partir da ideia de classe social, desse conflito entre as classes. Por isso que ele chama luta de classes, né, de que o capitalismo ele gera essa luta, esse conflito de classe.
O conceito de luta está bastante relacionado ao conceito de classe. Para Marx, entre as classes de cada sociedade há uma luta constante por interesses opostos, porque eles estão em condições opostas, né? Na sociedade capitalista, a divisão social ocorreu devido à apropriação dos meios de produção para um grupo de pessoas, que seriam os burgueses, e outro grupo explorado devido à sua capacidade e à força de trabalho, ou seja, o proletariado que vai vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Né? E os donos do meio de produção são os donos, por exemplo, da produção, das fábricas, né? Da produção que a sociedade, naquele contexto, está se organizando. Né? Então, ele termina estabelecendo essa relação de dominação de uma classe sobre a outra. E essa dominação, ela é conflituosa, né? Ela não é consensual na perspectiva do Marx. Por isso que ele usa esse termo luta de classe. O conceito de consciência de classe, que é um outro conceito também muito importante, que inclusive o Marx traz essa perspectiva de que a consciência de classe é um dos pontos fundamentais para que o próprio operário, o proletariado, possa romper essa estrutura de dominação. Né? Ela diz respeito ao quê? Ao sentimento de pertencimento que o indivíduo tem pela classe social específica a que pertence. Dessa forma, o indivíduo com consciência de classe irá agir de forma solidária com os restantes membros desta classe na defesa dos interesses coletivos. A consciência de classe é determinada pela luta. Eu só tenho consciência de classe se eu compreendo a luta de classes. E a consciência, ela é um motor importante da história, né, para o próprio Marx, né? Quando ele diz que a luta de classes é o motor da história, essa luta está ligada à ideia da consciência. Eu só posso lutar por aquilo que eu tenho consciência. Por isso que ele usa aquela expressão, né? Operários de todo mundo unívonos, né? Porque são interesses coletivos, interesses de classe. E esse trabalhador, esse operário, ele só vai romper essas relações de dominação e de exploração quando ele tiver consciência de classe, consciência do seu lugar, do seu papel dentro dos meios de produção, para tentar romper essa lógica da exploração. Então, esse conceito é muito importante dentro da teoria marxista, né? E na relação que esse conceito está diretamente ligada com o próprio trabalho, com os próprios meios de produção, porque para o Marx o trabalho são os meios de produção, é como a sociedade se mantém, é como ela, o que ela produz e como ela produz, é um dos elementos importantes para a gente pensar aí a perspectiva marxista. E aí um outro conceito também importante é a questão da alienação, né? E ele vai dizer que o trabalho dentro da lógica do capitalismo, ele também é um instrumento de alienação. Esse trabalhador ele só vai estar, ele vai ficar numa condição que ele vai estar direcionado a simplesmente trabalhar sem ter consciência do seu lugar, sem ter um olhar crítico. E aí ele está mais suscetível a manter as relações de exploração quando ele está nessa realidade de alienação. Para Marx, seria uma espécie de aprisionamento. Para ele, o trabalho da sociedade capitalista, ao invés de realizar o homem, o escraviza. Sua vida passa a ser medida pelo que ele possui, não pelo que ele é. Não pelo que ele pensa, não porque ele questiona. Né? A alienação é quando o sujeito ele perde a capacidade de compreender a sua realidade, de questionar a sua realidade. E Marx vai pontuar que a própria exploração do trabalho vai construir todo um instrumento para produzir essa alienação no trabalhador. Para o sociólogo alemão, existem diferentes formas de alienação, a própria religião, o Estado, mas a alienação principal para Marx seria a alienação econômica. E essa alienação econômica, ela se estabelece através do trabalho. Então, esse é um dos pontos também. Outro elemento importante é a questão da própria mais-valia. Né, que seguindo o pensamento do Marx, a partir dessa ideia de luta de classes, ele vai dizer que os trabalhadores são economicamente explorados e os próprios patrões obtêm o lucro, e esse lucro ele vai chamar de mais-valia. Né? Esse conceito, né, está de acordo com a perspectiva do Marx, pode ser compreendido da seguinte forma. Imagine que o funcionário demore cerca de 2 horas para fabricar um determinado produto. Nesse período, ele produz o suficiente para pagar todo o seu trabalho. Entretanto, este funcionário permanece mais tempo na fábrica e recebe o equivalente à produção de apenas um deste produto.
Ou seja, o salário dele seria produzir uma calça, só que durante o dia, uma calça por dia. Só que durante o dia ele produz 20 calças. Aquelas 19 calças seriam a mais-valia, né? E que essa mais-valia vai para quem? Vai para, né, o dono da produção, não ele, o trabalhador. Então, a mais-valia é um instrumento de exploração e de manutenção do próprio lucro. E esse lucro, né, ele não vai para o trabalhador, esse lucro vai para, na perspectiva do Marx, para o próprio burguês. E aí é onde se estabelece a relação de exploração. Então, é uma conta que não fecha, né, no sentido de que eu vou ter sempre alguém ganhando mais e alguém trabalhando mais. Né? Então, vai estar sempre nessa relação de exploração de um sobre o outro. E aí o Marx entende o trabalho dentro dessa estrutura desses meios de produção. Agora a gente vai falar um pouquinho do Weber, né? Como é que ele vê também essa questão do trabalho. Bem, Weber é um alemão também, ele é um pensador liberal, e ele vai fazer uma análise também do capitalismo, assim como Marx, a partir de um viés, de uma perspectiva histórica, de compreender como o capitalismo se estabelece. Só que, como Weber tem um olhar liberal, ele acredita que o capitalismo, né, dentro da estrutura do capitalismo, o trabalho ele passa a se tornar um dos elementos mais importantes e que tem um valor moral também importante. Para Weber, cada sociedade se forma e opera a partir das condições históricas específicas, e na sociedade capitalista o trabalho acabou por se tornar uma atividade fundamental. Ele vai defender que o desenvolvimento do capitalismo só foi possível, só é possível por conta do encontro entre a sede de lucro e uma ética religiosa, cujo fundamento é uma vida regrada de autocontrole que tem na poupança uma característica central. Qual é essa relação que ele faz? Ele tem uma das obras mais importantes que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele faz essa relação, né, do capitalismo com os valores protestantes, que eles estão conectados. E essa conexão ela se dá a partir do trabalho. O trabalho é visto como um valor importante, um valor moral, e é virtuoso, é uma virtude. Então, aquele que acumula através do trabalho, ele vai ser bem visto dentro dessa sociedade. E a ideia é criar essa perspectiva para todos. Né? O capitalismo ele cria a ideia de que quanto mais você trabalha, mais virtuoso você será e mais e ter possibilidade de acúmulo. Então ele forma essa questão do espírito do capitalismo. Nele o trabalho árduo e disciplinado aparece como virtude, como um caminho para o sucesso profissional e para a salvação espiritual. Ele faz essa relação entre o sucesso profissional, o sucesso econômico e essa perspectiva religiosa. Weber nos mostra que a sociedade capitalista se desenvolve a partir de uma lógica racional. Um dos pontos importantes da teoria weberiana é essa lógica da racionalidade, na qual a vida material ganha grande importância, que essa vida material ela é conquistada a partir dessas relações com o próprio trabalho, é essa relação econômica, né? Então, essa vida material ela está diretamente ligada com a dignidade do homem, e essa dignidade ela é construída a partir da lógica do próprio trabalho, né? da importância desse trabalho. E Weber tem uma contribuição muito forte, muito grande para o capitalismo, sobretudo ali na pós-revolução industrial, na concepção de que o trabalho vinculado ao ascetismo, o ascetismo secular do protestantismo, ou seja, o trabalho vinculado à lógica protestante é o que vai gerar o desenvolvimento, é o que vai gerar o progresso. Essa concepção de trabalho que liberou, né, moral e eticamente os homens, os capitalistas, a aquisição de bens, a obtenção de lucro, cobrança de juros e acumulação de capital, que são instrumentos, são etapas, né, que fazem parte da estrutura do próprio capitalismo. Esse ethos, que é um modelo, né, que são um conjunto de valores culturais que estão presentes no capitalismo, pontuava que a acumulação do capital deveria ser reinvestida em novos empreendimentos que gerassem mais empregos. Então, vem a ideia do lucro, a ideia do investimento, que hoje nós chamamos de empreendedorismo, né? Essa ideia de que as pessoas precisam investir, precisam ser produtivas, precisam saber lidar com o dinheiro, com o próprio trabalho. E esse círculo virtuoso, que é a ideia de trabalhar, acumular e reinvestir,
e reinvestir, né, esse reinvestimento vai permitir o estabelecimento da harmonia social. Então, uma sociedade desenvolvida é uma sociedade que trabalha, que acumula e que vai investir esse dinheiro no trabalho. Né? Esse será o ethos, o modelo que vai fomentar, né, a atividade capitalista, que vai desenvolver toda a lógica do próprio capitalismo. Aí, gente, eu trouxe aqui algumas questões, duas questões do Enem, a partir dessa discussão do trabalho que nós fizemos, a partir desse olhar dos nossos teóricos, são, como eu disse anteriormente, esse tema é um tema muito recorrente, é um tema que é muito presente dentro do Enem, e aí é importante que a gente entenda como é que ele é abordado. Por isso eu trouxe aqui duas questões. Essa aqui de 2013, que diz assim, ó, na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constituem a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. Aqui é uma fala do Karl Marx. Então, vamos lembrar, se essa aqui é uma fala do Karl Marx, e aqui já está dizendo, né, como é que o Karl Marx, aí a gente já organiza como é que o Karl Marx pensa. Então, tem a ideia da relação de dominação, tem a ideia de como ele vê o trabalho dentro de uma estrutura econômica, né? Como ele percebe o conflito da sociedade, que para ele é um conflito de uma luta de classes. Né? Então, a partir daqui, a gente já compreende que a pergunta vai estar associada ao pensamento do Karl Marx. Então, vamos lá. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que economia e política, né, que é o pensamento do próprio Karl Marx, está ligado à economia, às forças de produção, que está relacionada ao trabalho, política, às relações de poder. Então, vamos lá. Primeira, né, vou ler novamente. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, letra A, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Bem, vamos entender essa fala, né? Essa afirmativa, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. A mais-valia é um instrumento de exploração que vai garantir o lucro. Esse lucro não vai para o proletariado, né? Esse lucro vai para o burguês, para o dono das forças de produção. Então, o proletariado não é contemplado na perspectiva do Marx. Então, essa aí está descartada. Vamos lá, B. O trabalho se constitui como o fundamento real da produção material. Olha aí. Como é que o Marx vê o trabalho? Ele vê o trabalho como um instrumento importante da produção material, ele vê a vida da sociedade se organizando a partir da produção material. O que é essa produção? É o que a sociedade faz para se manter, e ela faz a partir do trabalho. Então, essa aqui está no rumo. Vamos ver as outras. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano? Não, né? Porque as forças produtivas, elas não vão estar disponíveis, acessíveis para todos. Então, por mais que a gente tenha o progresso da humanidade, não quer dizer que todo mundo tenha a mesma acessibilidade às forças produtivas. Vamos lembrar que o Marx pensa a sociedade numa sociedade de conflito, de luta de classes. Então, não há essa compatibilidade. Letra D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Não, né? Com o desenvolvimento da sociedade civil não quer dizer que o desenvolvimento econômico caminhe juntos. Né? Não necessariamente, na perspectiva do Marx. Até porque, dentro do capitalismo, para o Marx, vai haver sempre essa luta, esse conflito de classes. A burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Para a burguesia, que na lógica marxista é a classe dominante, ela não tem interesse que o trabalhador tenha consciência de classe, porque se ele tiver, ele vai romper com essas, ele vai começar a questionar e ter estruturas coletivas para romper com essa lógica de exploração. Né? Então, certamente a burguesia não vai abrir mão dos seus privilégios. Né? Então, o correto mesmo seria a letra B. O trabalho se constitui como fundamento real da produção material. Então, percebam, a gente tem que ler cada item, cada sentença,
entender o que a sentença diz para depois a gente marcar. Mesmo que a gente já de cara perceba que uma está mais correta, mas vamos ver as outras para poder a gente ter essa dimensão. Bem, vou colocar mais uma questão aqui para a gente discutir, que tem a ver com essa questão do trabalho, que também é do Enem. Essa já é uma questão de 2020, né, que diz assim, ó, nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Olha aí, que tem informações bem importantes para poder a gente analisar aqui as sentenças. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade. Então, entre quem? Mulheres e homens, né? Em virtude de. Então, essa transformação que ele está citando, ela não é suficiente para estabelecer uma condição de igualdade entre homens e mulheres. É uma discussão aqui de gênero que está relacionado com a questão do trabalho. Então, vamos lá, em virtude, né, estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude das, letra A, estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente. Bem, nós não estamos numa estagnação, né? De 1970 até aqui, a gente tem um avanço na legislação e um certo avanço nos direitos. Não quer dizer que esse avanço fez com que mudasse essa realidade de desigualdade, mas ele existe, né? Não dá para a gente dizer que ele não existiu. Então, essa aí não é a verdadeira. Vamos lá. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Que status quo é esse? Primeiro, o que é status quo? É a manutenção do ordenamento. O status quo quer dizer o poder, como o poder se mantém. Aqui a gente está vendo manutenção do status quo. O que seria esse status quo? De acordo com o texto, esse status quo seria a representação masculina nas relações de trabalho, né? A manutenção da participação masculina nos cargos que são mais representativos, nas relações de trabalho que remetem às relações de poder, e que são padrões que são instituídos dentro da socialização familiar, dentro da estrutura da sociedade, que vem através do patriarcalismo. Então, essa aqui, ela tem sentido. Vamos ver as outras para a gente confirmar. Desestruturação da herança patriarcal e mudança do perfil ocupacional. A gente não tem uma desestruturação da herança patriarcal. Muito pelo contrário, essa desigualdade, mesmo com a inserção das mulheres, ela se mantém justamente pela manutenção da herança patriarcal. Então, aqui já está errado também. Letra D, disputas na composição sindical e da presença da esfera político-partidária. Bem, aqui a gente não está falando dessa questão de composição sindical, que ainda é predominantemente masculina, e na esfera política partidária também é predominantemente masculina. Mesmo a gente tendo uma legislação que diz que os partidos precisam ter candidatas, uma cota de candidatas de mulheres, ainda assim, se a gente pega o Congresso, o Senado, né, e todas as nossas instituições legislativas, né, de cargos eleitos, a gente vai ver que tem muito mais homens, essa diferenciação se mantém, né? Vamos ver a letra I. Também não é uma discussão que está aqui muito presente, né? Essa discussão está muito mais ligada à questão do próprio trabalho e organização social. Letra E, exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Não, a gente não está falando de formação, não estamos falando aqui, né, de capacidades, né? A gente está falando aqui, mesmo essas mulheres, né, estando mais presentes no trabalho, na formação nas escolas, ainda assim elas estão nesses trabalhos, empregos mais precários. Então, não. Então, o correto mesmo seria a manutenção do status quo gerencial, que é a forma de gerir essas relações de trabalho, e essa forma, esse status quo, ele é representado pelo patriarcalismo, né, pela essa relação de poder, né, masculina sobre o feminino,
e que são padrões que a gente aprende no processo de socialização, que ganha muito força nessa representação familiar, que é a família patriarcal, que é a representação masculina de poder. Então, o correto seria aí realmente a letra B. Tá vendo que, como uma questão, a gente pode tirar aqui uma série de saberes, uma série de entendimentos. Então, é importante que a gente faça essa leitura com cautela, com cuidado, para que a gente possa compreender melhor esse contexto, ok, gente? Então, é isso. Nossa aula é para a gente discutir um pouco essa temática sobre o trabalho, à luz dos nossos teóricos. Espero que vocês possam ser estimulados a pensar mais sobre isso, a pesquisar mais sobre essas questões e se dedicar um pouco mais. Então, bons estudos, continue perseverando e a gente se encontra em outros momentos, tá? Até mais, gente. Parar aqui a nossa apresentação. Um abraço para todos e para todas. E se cuidem. Tchau, tchau.